O Sistema FEComércio Bahia e o Sebrae vão promover agora, dias 30 e 31 de agosto, quarta e quinta-feira próximas, o Fórum do Comércio 2023. Com o tema Inovar para Transformar, o evento é gratuito e tem o objetivo, entre os objetivos, um deles é incentivar a transformação digital das micro e pequenas empresas. A expectativa é de que aproximadamente 2.000 pessoas circulem pela Casa do Comércio durante os 2 dias do evento. A gente vai mergulhar um pouco mais no tema, nesse assunto, no evento, no Fórum do Comércio, previsto agora para quarta e quinta-feira, conversando com o presidente do Sistema FEComércio Bahia, Kelcio Fernandes. Mais uma vez conosco, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, Sr. Kelcio. Bom dia a todos aqui. É sempre um prazer renovado vê-los. Estamos aqui de volta. Falar um pouquinho aqui das coisas do Sistema FEComércio. Pois é, esse fórum que já desponta na nossa reta aí, quarta, quinta-feira, agora, como é que o senhor avalia a importância desse evento, levando em conta que o comércio, claro, precisa estar antenado às novas tendências, aos novos desafios? É uma programação bastante ampla essa oferecida pelo fórum, ou seja, está se buscando o que exatamente com esse fórum, Kelcio? Atualizar mais a participação dos empresários, apresentar novas tendências? Bom, primeiro, conhecimento. Nós queremos oferecer ao nosso empresário, principalmente o micro e o pequeno, a oportunidade de ele ter acesso a novas tecnologias, a adquirir conhecimento mesmo, para que ele possa desenvolver a contento o seu negócio, né? Então, a FEComércio, enquanto representante do comércio de bens, serviços e turismo, identificou que era necessário que nós fizéssemos um evento voltado principalmente ao pequeno e microempresário, que é aquele que tem menos acesso à tecnologia, para que a gente possa oferecer a ele condições de desenvolver melhor os seus negócios. Agora, a gente o senhor fala muito em inovação, em acesso à tecnologia, e o comércio está discutindo muito essa coisa da competição com os produtos que vêm de fora, com o comércio eletrônico, né? Essa incorporação de tecnologias, ela de certa forma, pelo ganho de produtividade que pode proporcionar, seria uma resposta efetiva para além das discussões sobre taxar ou não taxar essas compras? O consumidor, claro, gosta dessa facilidade de comprar pela internet, né? Mas de que maneira o comércio de rua, o comércio local consegue dar conta dessa concorrência que às vezes parece até desleal, presidente? É exatamente nesse sentido, né? O governo acabou de isentar também o empresário brasileiro que possa vender até $50 sem pagamento de impostos. Isso, a Receita está cuidando de cadastrar essas empresas exatamente para tentar acabar com a sonegação e a concorrência desleal. Então, o que nós entendemos? Que é um momento para que o pequeno empresário, o microempresário, ele possa entender que ele pode também participar do e-commerce, que é hoje uma realidade, ninguém mais pode fugir a isso. Então, o pequeno empresário, o micro, tendo acesso, entendendo melhor como é que a tecnologia funciona, ele vai poder participar de um mercado gigantesco, que é o e-commerce, e melhorar o seu negócio, né? Ter condições de crescer, gerar renda, gerar emprego, porque é isso que todo empresário quer, é crescer, gerar renda, gerar emprego, fazer a economia crescer e pagar impostos, né? Então, nenhum empresário quer sonegar. Ele quer ter condições iguais com os grandes para que ele possa desenvolver bem e prestar bons serviços. Sr. Kelcio, como é que o senhor avalia o atual estágio do comércio? Isso levando em conta o impacto grande que, por exemplo, agora, recentemente, a pandemia provocou nesse setor. A gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes, não é, ao longo da pandemia, logo imediatamente após o fim da pandemia, e foram vários momentos diferentes do comércio. Na época da pandemia, a gente falava do impacto da quantidade de pequenos, especialmente, se ressentindo de condições para sobreviver no mercado. Houve, de fato, se constatou o fechamento de muitas empresas e hoje a gente pode afirmar que o comércio já se recuperou, já está num nível pré-pandemia.
e tirando proveito das lições que aprendeu com a pandemia? Olha, com absoluta certeza, houve um impacto gigantesco dentro do comércio. Esse foi o setor que mais sofreu com a pandemia. Isso não ficou nenhuma dúvida aí depois da pandemia. Nós estamos nos recuperando, mas ainda precisamos ter um olhar diferenciado para esse setor. A administração pública, de um modo geral, os bancos precisam ainda auxiliar a recuperação. O comércio vem se recuperando efetivamente, principalmente o varejo. O setor de eventos agora começa a dar uma respirada, mas nós estamos realmente ainda pagando um preço muito, muito alto pela pandemia. Tá? Tiramos efetivamente bastante, como é que eu diria... Proveito. Proveito não. Proveito no sentido de aprendizado. Né? Aprendizado, é verdade, a palavra é essa. Aprendemos bastante com as dificuldades, né? Hoje o comércio está um pouco mais preparado, talvez, para enfrentar, que Deus nos livre, mas se houver uma nova situação igual a essa, a que nós passamos, mas hoje ainda nós precisamos de ajuda. O poder público, os bancos precisam ainda incentivar. Nós temos ainda um setor, por exemplo, na área de turismo, muitos hotéis aqui em Salvador fechados ainda, né? Que nós precisamos de incentivo para esse pessoal reabrir seus negócios. Muitos empresários ficaram pelo meio do caminho e não tiveram condições de se recuperar até hoje. Quando o senhor fala que o setor público, os bancos devem dispensar um olhar cuidadoso para esse setor, o senhor está querendo dizer o que exatamente? Novas linhas de financiamento com juros mais baixos, incentivos fiscais por parte da gestão pública, qual o cenário que enche de brilho os olhos dos comerciantes? Que o setor, quando eu falo esse setor, o banco, o setor bancário e o setor público, nós não queremos isenção, nós não queremos nada que venha prejudicar a administração pública ou os bancos, mas que tenha condições especiais, que o empresário possa ter acesso. O pequeno empresário, por exemplo, é muito difícil ter acesso ao crédito nesse país, porque precisa de garantias, e isso às vezes impede de ele crescer. Ele tem condições de pagar, ele tem condições de pagar, ele tem condições de ter, como é que diz, proporcionar que a empresa dele cresça, mas os entraves, principalmente nos bancos oficiais, são tão grandes que o pequeno não tem acesso. Então precisa realmente que isso seja olhado com um diferencial, com um olhar diferente. Na área de tributária, por exemplo, parcelamento mais longo, que aqueles que estão endividados possam sair do cadinho, por exemplo, e tomar... uma versão desenrola para o pequeno... Exatamente, o que o governo agora veio com a versão desenrola, mas muitos sequer estão tendo condições de chegar a esse desenrola ainda, entendeu? Então é necessário que realmente... principalmente nessa área de impostos, que tem muita gente ainda com impostos atrasados, que precisa realmente, não é ter isenção, não como é que diz, ser perdoado, mas condições efetivas de ele pagar, ter um prazo mais elástico para pagar e sair aí dos bancos de negativações para poder ele crescer. E o senhor percebe algum movimento nesse sentido? Ou está muito ainda no nível do desejo, né? A gente espera que o sistema bancário facilite a nossa vida, que o setor público também, mas está muito ainda no nível do desejo, ou o senhor vê já algum sinal mais... Eu vejo muito mais no nível do desejo do que na realidade. O banco, por exemplo, o governo federal agora fez o desenrola. Isso vai ajudar muito que os consumidores voltem a consumir, né? Vão sair da negativação e vão poder consumir. Às vezes, os números dizem que a população brasileira, as famílias brasileiras estão muito endividadas. Endividamento não é problema, o problema é a inadimplência, né? Não tem como pagar. Não tem como pagar. Quando ele se descontrola e deixa de pagar, esse é que é o problema. Mas o endividamento é bom, gira a economia, todo mundo está consumindo, os bancos estão fazendo negócio, o poder público está arrecadando mais. E a semana passada eu tive a oportunidade de estar com o prefeito e ele deu a declaração que a arrecadação da cidade de Salvador cresceu.
Isso é bom, é sinal de que a economia está se recuperando, né? As empresas estão fazendo negócio, se estão pagando impostos é porque estão fazendo negócio, tá certo? Então, é assim que nós entendemos. Nós não queremos nenhum privilégio, mas queremos um ambiente que favoreça. Um ambiente justo, que favoreça o crescimento dos negócios, a contratação de mão de obra, porque todo empresário quando ele entra, ele arrisca o capital dele, mas ele quer crescer, ele quer gerar renda, ele quer dar emprego e, acima de tudo, cumprir com suas obrigações com o poder público. Agora, para fechar aqui com chave de ouro, suas primeiras impressões aqui, a gente está se ressentindo muito da sala principal do TCA fechado, mas pelo menos de julho para cá a cidade volta a contar com o Cine Teatro Casa do Comércio, que com certeza está com a pauta disputadíssima agora, né? Foi bom ter feito esse investimento, não é, presidente? Com certeza, foi uma luta de 3 anos que nós tivemos com aquele espaço cultural fechado, investimos muito, quando assumimos... envidamos esforços, juntamos uma equipe coesa que pudesse realmente, em prazo recorde, colocar aquele espaço cultural em ordem. E hoje posso afiançar que nós temos aí o melhor teatro do estado da Bahia, com melhor som, acústica, iluminação, e nós estamos com a programação extensa aí já pronta até março. Lotado março. Com grandes artistas, com grandes espetáculos. E é isso que é bom. Agora, se vocês me permitirem, eu queria falar um pouquinho mais do Fórum do Comércio, tá? Que é um evento que eu acho que vai marcar uma época aqui na Bahia. Depois de amanhã nós estamos abrindo, temos a presença do nosso presidente nacional, da Confederação Nacional do Comércio, Dr. José Robertados, temos a confirmação do nosso prefeito, autoridades. Nós temos aí palestrantes de nível nacional, como Janete Vaz, Augusto Lins, que ela é criadora da SEIB, e ele da Stone, temos o Guilherme Dietz. Então, é um evento voltado realmente para o pequeno e microempresário, o médio também. Na verdade, a gente fala assim, que é porque, como nós dissemos, que é inovar para transformar, é discussão de novas tecnologias, porque é quem tem menos acesso. Os grandes têm grandes acessos, né? Tem acesso, não tem dificuldades, mas os pequenos têm. Então, nós vamos ter uma programação extensa, com troca de formações, com práticas efetivas. Nós temos o DEMET, o Mão na Massa. Então, vamos fazer um evento que vai ser realmente engrandecedor para o pequeno e médio empresário. Maravilha, uma programação bem extensa, sim. Agora, quarta e quinta-feira, as atividades vão se concentrar na Casa do Comércio, não é isso? E com direito a... Tudo em casa. Palestras. Tudo em casa, grátis e totalmente gratuito. Ainda temos algumas inscrições. Quem não se inscreveu, corra, vai lá no site do Simpla. Isso. E se inscrevam, porque posso garantir que vai ser um evento de muito conhecimento, muita troca de informação, e que as pessoas que lá forem não se decepcionarão. Maravilha. Quarta e quinta-feira agora, Fórum do Comércio 2023, realização aí do Sistema FEComércio em parceria com o Sebrae. E Kelso Fernandes, presidente do Sistema FEComércio, muito obrigado, sucesso desde já. É o nosso desejo aqui para que esse evento, de fato, seja bem sucedido, e muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela iniciativa também. Conte sempre com a gente. Viu? Isso eu sei, conto sempre com vocês mesmo. É a terceira ou a quarta vez que vocês me dão o prazer de estar aqui com vocês, e pode ter certeza o seguinte, eu além de nós estarmos voltados para oferecer o melhor, eu quero que o empresário entenda que a Federação do Comércio é a casa dele. E para isso nós faremos tudo para ele entender que lá é a representação do empresário do comércio de bens e serviços. E vocês da imprensa, principalmente aqui da Tarde FM, têm sido assim parceiros de primeira hora. Eu agradeço muito e estou sempre à disposição de vocês. Podem contar sempre com o Sistema FEComércio. Igualmente. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, bom dia. 8h50 na Tarde FM.